Todo mundo quer ser amado, mas ninguém quer admitir que esse desejo é exatamente o que os torna tão desprezíveis. Os piores tiranos da história começaram tentando ser aceitos. Os maiores manipuladores sorriem mais do que deveriam. E aqueles que vivem dizendo, sim, claro, com certeza, são os que mais rastejam por dentro. Existe uma arte sutil, quase demoníaca, de se tornar odiável pelas razões certas. Não pelas grosserias, não pelas ofensas, mas por algo muito mais perigoso: autenticidade inegociável. Quer um jeito garantido de fazer inimigos? Simples. Pare de pedir desculpas por existir. Não seja agradável. Seja insuportavelmente verdadeiro. Não seja bom, seja claro. A maioria não quer a verdade, quer o conforto da mentira dita com cara de virtude. Então, quando alguém ousa respirar fora da cartilha, o sistema imunológico social ataca, como um corpo rejeitando um órgão estranho. Talvez esta seja a ironia mais amarga. Os que mais brilham são os primeiros queimados. Agora, vamos ensinar como realmente se faz inimigos e por que isso pode ser a coisa mais lúcida que alguém já fez. A sociedade aplaude o dócil, o domesticado, o educadinho que nunca causa desconforto. Mas por trás dos sorrisos forçados mora um exército de almas adoecidas. Gente que aprendeu cedo que ser amado é mais importante do que ser inteiro. Que é melhor ser útil do que autêntico. Melhor calar do que correr o risco de ser rejeitado. E assim se cria uma legião de mortos-vivos emocionais, sempre disponíveis, sempre corretos, sempre presentes e secretamente cheios de raiva. Porque a verdade é simples demais para ser dita sem que queimar. Todo mundo quer ser aceito, mas quase ninguém se aceita. Então se torna mais fácil ser o que o outro espera, mais fácil sorrir quando se quer gritar, mais fácil dizer tudo bem quando a alma já está em ruínas. A performance social virou vício e o medo de ser odiado virou religião. Mas por trás dessa paz social existe uma violência covarde, a autoaniquilação disfarçada de gentileza. O assassinato da verdade interna em troca de um like emocional. Essa é a tragédia secreta dos que não têm inimigos. Não é que sejam bons demais, é que já estão mortos por dentro e ninguém ataca um cadáver. Existe um tipo de pessoa que todo mundo gosta, mas que ninguém respeita. É o que nunca discorda, nunca confronta, nunca impõe limites. É o que se molda, se adapta, se dissolve, como açúcar na boca dos outros. E por isso mesmo é engolido. A verdade que corrói por dentro é essa. Quanto mais alguém tenta agradar a todos, mais desperta o desprezo silencioso de todos. As pessoas farejam fraqueza emocional como predadores sentem o cheiro de sangue. Elas não admiram quem se curva, apenas usam. Não protegem quem se sacrifica, apenas sugam. E o custo dessa omissão? Uma alma inteira hipotecada em parcelas de aceitação. Um corpo presente em festas onde ninguém nota sua ausência. A ausência de ódio não é sinal de virtude, é sinal de relevância. A neutralidade crônica é só covardia com perfume social. E o preço de ser gostável demais é nunca ser verdadeiramente amado, nem por si mesmo. Ser odiado por ser real é, no fim das contas, menos doloroso do que ser tolerado por uma versão morna, silenciosa e editada de si mesmo.
E talvez seja aí que começa a libertação. Desde cedo, o ser humano aprende que ser amado é uma questão de sobrevivência. Chorar demais? Rejeitado. Ficar bravo? Castigo. Mostrar quem é de verdade? Perigoso. Então nasce um ator, um pequeno mestre da performance, que troca autenticidade por aprovação, como quem troca alma por aplauso. A psique aprende rápido. Quem agrada sobrevive. Quem confronta é abandonado. E esse padrão infantil nunca vai embora. Ele só veste terno, abre sorriso, vira adulto e continua implorando amor, mesmo que precise se matar um pouco por dia para merecê-lo. O ego cria máscaras para controlar o que o outro sente. Se eu for bonzinho, não vão me rejeitar. Se eu me calar, vou ser aceito. Se eu parecer perfeito, ninguém vai me odiar. Mas o que está escondido por trás disso é puro desespero. A sombra não quer ser aceita. Ela quer ser livre. Ela grita por confronto, por verdade, por limite. Só que isso assusta. Porque ser verdadeiro é abdicar do controle. É deixar que te odeiem e ainda assim permanecer de pé. A verdadeira influência nasce quando se para de manipular a própria imagem e se começa, enfim, a existir de verdade. Claro que ninguém aqui quer mal influenciar ninguém, né? Afinal, todos têm um valor inegociável: ser bem vistos. A reputação é o novo Deus, o cancelamento, o novo inferno. E a santidade moderna se mede em likes, palminhas e 0 inimigos declarados. Mas vamos falar a verdade. Quem nunca foi odiado, provavelmente nunca disse nada que prestasse. E quem todo mundo admira, com certeza é só mais um personagem bem treinado. Talvez esse vídeo incomode. Talvez alguém pense, isso não tem nada a ver comigo. E sorria, educadamente, como sempre fez. Mas no fundo, bem no fundo, sabe que tem. Sabe que já se calou para não criar conflito. Sabe que já aceitou migalhas para continuar sendo o bonzinho. Sabe que já odiou gente que teve coragem de fazer o que você nunca teve. E o mais engraçado, esses são os verdadeiros influenciadores. Os que dividem, os que causam, os que são amados por uns e odiados por outros, mas jamais ignorados. Enquanto isso, os diplomáticos da existência seguem sendo esquecidos em silêncio. Mas tudo bem. Você ainda pode continuar sendo adorável e totalmente relevante. A próxima geração de líderes, pensadores, artistas, seres humanos não será composta pelos mais brilhantes, mas pelos mais indigestos. Não os mais técnicos, os mais incômodos, os que não pedem permissão para existir. Vivemos numa era onde todos estão exaustos de versões editadas, de falas seguras, de personalidades cuidadosamente higienizadas para não ferir sensibilidades. Mas a verdade está faminta, e ela só nasce onde alguém tem coragem de sangrar. Os que continuam tentando agradar o mundo serão apagados por ele, porque o mundo não respeita quem não se impõe, e o amor verdadeiro só reconhece quem arde.
Chega de querer ser inspiração. Chega de pregar empatia, compaixão, luz, sem tocar no abismo. A nova regra é simples: quem não for odiado por ninguém, será amado por ninguém. E no final, não será a doçura que vai mover o mundo. Será a fúria lúcida, a presença sem máscara, a alma que não abaixa a cabeça nem para Deus, se ele exigir autoabandono. E essa alma será chamada de louca, de arrogante, de má influência. E ainda assim, ela será livre. Talvez o mundo precise de menos gente inspiradora e mais gente insuportável. Gente que destrói consensos, que fala o que não se deve, que deixa cicatrizes, mas acorda consciências. Chega de mansidão enlatada. Chega de paz que exige silêncio. Chega de construir muros de afeto em cima de túmulos de autenticidade. Se for para ser amado, que seja com incômodo. Se for para ser lembrado, que seja com verdade. E se for para fazer parte do mundo, que não seja às custas de si mesmo. Porque no final, não são os que amaram a todos que mudaram o jogo. Foram os que foram odiados pelas razões certas, os que se recusaram a caber, os que fizeram inimigos e, por isso mesmo, deixaram legado. Então, sim, aprenda a mal influenciar, a desconstruir, a desagradar, a ser aquilo que ninguém consegue ignorar. Porque a única coisa pior do que ser odiado é nunca ter sido sentido. Agora, se isso te atravessou, você já sabe o que fazer. Curte, compartilha, se inscreve. Ou então, volta a ser adorável e desaparece com o resto dos bons meninos.